Fala aí, galera, fala aí. Então, esse vídeo aqui, a gente vai aqui tratar de plano inclinado, que é um assunto extremamente importante nas provas de física dos vestibulares, provas militares, enfim. A gente vai aqui tratar da decomposição das forças em um plano inclinado, beleza? Então tá, ó, tudo em cima da segunda lei de Newton, né? Baseando-se na segunda lei de Newton, que é a lei das forças, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá bom, vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente sempre decompõe, né, é o peso, né? Galera, o peso é uma força que sempre vai estar assim, ó, vertical, tá? Para baixo. Então vamos lá já colocar aqui o peso. Vamos considerar aqui o peso. Então, ó, você tem aqui a ação do peso, certo? Tá, beleza. Ó, é importante também saber isso aqui, ó, gente. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração e a força resultante sempre vão estar no mesmo sentido, tá? Força resultante e aceleração sempre no mesmo sentido, tá certo? Então vamos imaginar que você tem aqui, ó, uma aceleração, né? Que tá aqui, ó, no sentido do plano inclinado, né? Tá aqui no sentido, ó, do plano inclinado. Consequentemente, sua força resultante, né? A força que é responsável, né, digamos assim, pela queda desse corpo, pelo deslocamento desse corpo, vai estar também sobre o plano inclinado, porque a força resultante que é a responsável pelo movimento desse corpo, digamos assim, né? A força resultante que é a responsável pelo movimento do corpo. Tem gente que acha que é o peso. Uai, mas o bloco ele se desloca por causa do peso. Negativo, não é por causa do peso, não. Eu digo assim, é parte do peso. Uai, mas o que é parte do peso, né? Parte do peso é as decomposições do peso, né, da força-peso, em função do eixo X e do eixo Y, mas já eu explico melhor sobre isso. Por enquanto, eu quero focar nisso aqui, ó, força resultante sempre no mesmo sentido da aceleração. Tá? Então, o que é interessante aqui nesse momento inicial? Né? Bom, vamos parar para pensar aqui. Né? Você tem o peso, e o peso ele não está no sentido da aceleração, porque a aceleração está aqui, ó, né? E o peso está aqui, vertical. Tá certo. Vamos traçar também a normal, né? Porque você tem a normal aqui, então vamos botar ela aqui, bonitinha. Ó, aqui você vai ter a normal, aqui, a normal. E repara o seguinte, ó, por enquanto a gente não tem nenhuma força que está no mesmo sentido da aceleração. A aceleração está aqui, ó, né? No mesmo sentido do plano inclinado. A normal não está. O peso também não está. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa traçar ali um eixo, que a gente chama de eixo X e eixo Y, né? E é justamente o eixo X que vai estar aqui, ó, no sentido da aceleração. Então, é o passo inicial, né? Traçar o eixo X e o eixo Y. Então, vamos embora traçar ali o eixo X e o eixo Y, tá? Então, vou traçar aqui, ó. Aqui, você vai ter o eixo X e aqui, segue aqui, né? Vou colocar aqui embaixo. E aqui você vai ter o eixo Y. Então, tá aqui eixo X, tá aqui o eixo Y. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei a respeito de parte do peso? O que é parte do peso? É a decomposição da força-peso em relação a esses eixos que são importantes aqui, né? O eixo X e o eixo Y. Então, é preciso que você decomponha essa força-peso. Então, a gente chama aqui de PX e PY.
Y. O Px sempre vai ser isso aqui, ó, sempre. Px é sempre o peso vezes o seno do ângulo. Então, como eu chamei o ângulo aqui de alfa, P vezes seno de alfa. E o PY sempre vai ser isso aqui. Professor, é sempre? Sim, é sempre. Peso vezes o cosseno de alfa. Então, a gente já tem aqui duas coisas importantes, né? Px, P vezes seno de alfa. Py, P vezes cosseno de alfa. Tá beleza, tá beleza. Ó, vamos reparar aqui também numa coisa importante, que, repara aqui na normal, né? O tal do PY, ele vai estar bem aqui, ó, gente. Vai estar bem aqui, ó. Né? Você decompõe o peso aqui no eixo Y. Então, aqui você vai ter PY. Você decompõe esse peso em relação ao eixo X. Então, aqui, ó, você vai ter PX. Repara no seguinte, ó, ó, normal e olha o peso de Y. Uma força está anulando outra. A normal e o peso, em função do eixo Y, né, que é o PY, elas se anulam. Então, a gente pode considerar também, outra consideração importante, é que a normal no plano inclinado é igual a PY. Normal é igual a PY. Então, aqui, galera, a intenção aqui é considerar todas as forças que são importantes, tá bom? Normal é igual a peso de Y. O que é Px? Px é P seno de alfa. Py é P cosseno de alfa. Beleza? Só que aí a gente não está considerando atrito. A gente não considera, por exemplo, a força de atrito. Então, se a gente considera, por exemplo, a força de atrito, a gente já tem que pensar aí no tal do FAT, né? FAT é quando a gente considera que existe o atrito. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, para poder fazer novamente um outro desenho, e aí eu vou considerar a força de atrito. Aguarda um cadinho só. Beleza, galera? Então, voltando aqui, eu fiz um desenho muito parecido, só que agora eu estou considerando que existe a força de atrito, né? Tá certo. Então, como que a gente começa? A gente começa fazendo a decomposição normal. Normal, né? Então, a gente traça aqui o peso. Você tem peso. Você já sabe disso, né? Você tem a normal. Você já sabe que aqui você vai ter o Px. Aqui você vai ter Py, beleza? Porque fizemos aqui nessa parte inicial. Tá certo. Olha só, aí a gente tem que fazer algumas considerações aqui. Quais são as considerações? Primeiro, será que esse bloco está parado? Se o bloco está parado, você tem uma situação. Se o bloco está descendo, você tem uma outra situação. Se esse bloco está subindo, você tem uma situação diferente. Então, essas situações elas precisam ser analisadas diante do contexto do exercício. Então, se eu falar, o bloco está lá em equilíbrio, ele está parado, beleza, aí é uma situação. O bloco, né, ou o corpo, ou o objeto, seja lá o que for, ele está descendo no plano inclinado, aí já é outra situação. Tá certo. Então, olha só. A gente já sabe que normal e o peso de Y são forças que são anuladas. Então, eu quero considerar aqui, eu quero analisar o eixo X. É o eixo X que eu preciso analisar, né? Então, quais são as forças que você tem aqui nesse eixo, no eixo X? Beleza, eu tenho Px e tenho FAT. Px e FAT, né? Que são as forças aqui do eixo X. Legal. Bom, vamos considerar primeiro que o bloco está parado. Se o bloco está parado, o que isso quer dizer? Que a força de atrito é igual ao peso em função do eixo X. Então, quando o bloco está parado, você tem que considerar que Px é igual a força de atrito. Px é igual a força de atrito, né?
essa resultante aqui das forças, ela vai dar zero, né? Então vai ficar assim, se você faz, por exemplo, a força resultante, vai ficar Px menos força de atrito. São numericamente iguais, só que uma está subindo e a outra está descendo. A situação aqui é a seguinte, imagina que você tem uma corda, aí João está de um lado da corda, vou fazer até melhor. Vamos imaginar que aqui é João e aqui é Maria, beleza? Ó, João e Maria. Então, digamos aqui que o João, ele está puxando esse bloco, né, e está aplicando uma força de 20 newtons. O João está aplicando uma força de 20 newtons. Maria está puxando o bloco para baixo, também está aplicando uma força de 20 newtons. Diz aí, esse bloco vai sair do lugar? Vai não. Porque se você calcula isso aqui, usa a segunda lei de Newton e calcula, 20 menos 20 vai dar zero. Força resultante é zero, isso quer dizer que o bloco ele vai permanecer parado, tá? Então, você já sabe que a força resultante numa situação em que o bloco ele está parado é zero, tá? Beleza. Vamos imaginar aqui outra situação. O bloco sobe. Então, imagina agora que o bloco ele está subindo. Bom, se o bloco está subindo, vamos lá para o João e Maria novamente? João, que é Φ, Maria, Px. Vamos supor que João agora aplica uma força de 60 newtons e a Maria continua aplicando uma força de 20 newtons. Esse bloco, ele sobe ou ele desce? Bom, o bloco ele vai subir, porque o João, que é Φ, está aplicando uma força de maior intensidade. Então, esse bloco ele vai subir. Então, quando o bloco sobe, a gente tem que considerar que a força de atrito é maior que o peso de X. Então, como é que você calcularia aqui a resultante? Bom, a força resultante aqui seria Φ menos Px. Beleza, você já sabe que Px é P vezes o seno de alfa. Tá certo? Então, tá bom. Isso é a situação em que o bloco sobe. Agora, vamos lá para outra situação, que é quando o bloco ele desce. Maria agora vai aplicar uma força, lembrando que Maria é Px, tá? João, Φ. Então, Maria, ou seja, Px, está lá aplicando uma força de 80 newtons. Está puxando o bloco para baixo, tá aplicando uma força de 80 newtons. Enquanto João, né, está aplicando uma força de 40 newtons. Quem aplica uma força maior nesse caso é a Maria, ou seja, é Px. Isso quer dizer que o bloco ele vai escorregar. Se o bloco vai escorregar, isso quer dizer que Px é maior que Φ. Então, a gente coloca assim, ó, Px maior que Φ. Como é que eu calcularia a força resultante aqui? Força resultante, Px menos Φ. Só uma OBS aqui importante. Como é que calcula a força de atrito mesmo? Força de atrito é o coeficiente de atrito, essa letrinha bonita aqui, né? Vezes a normal. Tá aqui, ó, força de atrito, coeficiente de atrito, vezes a normal. Então, a gente fica aqui com o básico do plano inclinado, né? Eu não estou considerando que tração, por enquanto. A gente fica com o básico aqui do plano inclinado, né? Quando a gente não tem atrito, quando a gente não considera a força de atrito, quando a gente considera a força de atrito, são coisas importantes, é uma matéria fundamental aí no seu estudo, tá beleza? Então, posteriormente, depois, né, eu vou gravar um vídeo e aí eu dou continuidade ao plano inclinado, aí já envolvendo tração, e aí eu aplico alguma questão bacaninha aí pra vocês. Tá beleza, pessoal? Tchau, tchau.